Estúdio 36 está de volta. E quem é que em algum momento da vida não teve vontade de largar tudo, pôr uma mochila nas costas e ganhar o mundo? Muitos o fazem, mas a maioria fica mesmo na vontade. Frederico Mourão é um desses que venceu a barreira da comodidade e da segurança. Ele viajou por 25 países em 1 ano e meio e conta a experiência no livro Sair para Dar uma Volta, que ele está relançando aqui em Florianópolis, e o Frederico é o convidado do Estúdio 36 desta noite. Boa noite, Frederico. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Está relançando por quê? Ele foi lançado quando, esse livro? Foi na primeira semana de dezembro. Eu fiz um lançamento no Taiko, num fim de semana. É um livro novo recente, mesmo, recente. Só que agora apareceu a oportunidade de novo de vir a Floripa e lançar ele mais uma vez. Você já morou aqui em Florianópolis? Eu morei 3 anos e meio em Florianópolis. Eu saí para a viagem daqui de Floripa. Foi aqui que iniciou e foi aqui que terminou a viagem. Aqui a gente tem um gráficozinho para a gente começar a conversar que mostra, olha só, o trajeto que o Frederico fez de volta ao mundo mesmo. Ele saiu daqui, foi para Nova Zelândia. Você está vendo aí, nem eu consigo acompanhar. Malásia, Indonésia, Índia. Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Tibete, China, Nepal, Índia, Turquia, Síria, Jordânia, Egito, Israel. E aí ele não Peru, contente, Bolívia. Ainda foi para o Peru e para a Bolívia. E aí volta para o Brasil pelo Rio Amazonas, que foi interessantíssimo. Uma viagem de 9 dias de barco, dormindo em rede e parando nas cidades ribeirinhas para conhecer. É bem diferente, é outro país, não é? Amazonas é outro país? É, o Amazonas, o interior do Amazonas e o Pará, você viajando pelo rio, é uma coisa completamente diferente de tudo que você está acostumado. E olha que apesar de eu estar acostumado com muita coisa no Brasil, porque minha família toda é nordestina, eu sou carioca, mas a família é nordestina e eu já morei em muitos lugares, inclusive no Paraíso. Onde é o Paraíso? Inclusive tem um capítulo no livro que eu falo sobre isso. Eu já rodei o mundo inteiro, nessa viagem foram 25 países, eu conheço 50 países, praias, montanhas, lugares maravilhosos, mas não é nem pode dizer, não, está falando porque está na entrevista, não, está escrito no livro. Tem um capítulo que se chama Encontrei o Paraíso e fala sobre o fato de eu ter encontrado Florianópolis. Ah, meu Deus, ainda está no livro para todo mundo saber. Como se a cidade tem que fazer a propaganda. Como se a cidade já não tivesse propaganda o suficiente. Por que aqui é o paraíso para ti? Aqui é o seguinte, Fred. Aqui você tem tudo o que você precisa num lugar só. São, eu não sei exatamente o número, mas 42 praias, se eu não me engano. É um número alguma coisa por aí. E que algumas versões... alteram, né? Isso. Montanha, 2 lagos, um doce, um salgado. Quer dizer, todo tipo de esporte coletivo, todo tipo de esporte que você queira fazer, que são os esportes de inverno, você pode fazer aqui. Então, igual a Florianópolis não tem. Agora, Frederico, quem olha a capa do livro pensa que assim foi uma ideia de uma hora para outra, sair para dar uma volta. Foi mais ou menos assim, de uma hora para outra, tu decidiu largar tudo e dar a volta ao mundo? Olha, hein? Parece simples, né? Botar uma mochila nas costas e fui. Mas não é bem assim. O planejamento, primeiro que era um sonho de adolescência. E depois o planejamento em si, ele demorou de 4 a 6 meses para eu poder amarrar tudo. Porque você pensa bem, eu passei 2 anos viajando, praticamente 2 anos, foram 20 meses, né? A gente fala 1 ano e meio e tal, 2 anos. E eu não peguei inverno em lugar nenhum. Isso fez parte do teu planejamento. Tu não querias pegar inverno em lugar nenhum. Porque viajando só com uma mochila, que é essa que está na capa, inclusive, viajando só com uma mochila, você não tem muito espaço para botar agasalhos e tal. Claro, não cabe. Então você precisa se precaver. Então o planejamento foi... Inclusive, eu acabei de montar uma palestra, já apresentei em algumas faculdades, estou desenvolvendo ela. A palestra mostra exatamente isso, que é o vínculo da vida corporativa com a viagem. Porque na vida corporativa você precisa ter uma meta, você precisa se planejar, você precisa acompanhar, ver o teu orçamento. Quando atrasa alguma fase na parte corporativa, vai dar um problema mais na frente. Na viagem, a mesma coisa, se eu ficasse mais tempo num país do que no outro, o próximo país já atrapalhava, já não poderia ficar aquele tempo que eu tinha planejado. E fora a adaptabilidade, que tem que acontecer quando acontece algum imprevisto no trabalho, na viagem. Na China, por exemplo, quando eu fui entrar, aprender o meu guia de viagem. Não falo chinês, por onde que eu vou, quando eu chego. E ao contrário do que muita gente pensa, na China ninguém fala inglês, né? Olha, você só acha em lugares específicos. Né? Na verdade, é mais fácil achar gente falando inglês na China do que no Brasil. Por incrível que pareça. Mas você acha em lugares específicos. Você vai
numa agência, numa estação de trem, tem vários quiosques para você comprar o bilhete. Tem uma que a pessoa fala o básico. Tipo, ele sabe te dizer o preço, para onde vai, qual tipo de cadeira que você quer ir. Então, essas coisas que você tem que se adaptar, que surgem, tem a ver com a vida corporativa também. Então, por isso que eu montei. E tudo, não é botar uma mochila nas costas e sair pelo mundo. Claro. É muito trabalho. Foi pesquisa na internet, pesquisa em agência. Quanto tempo tu falou que foi? 4 meses Olha, de preparação? 4 meses de preparação concentrada, mas eu comecei a montar mesmo com 6 meses. Com 6 meses Então, de antecedência. eu saí... E aí, como é que foi? Tu pediu demissão no emprego? Eu saí do emprego e Era um emprego de quê? Eu era diretor de marketing e vendas da Macedo. Era um emprego relativamente muito bom. Muito bom. Era um emprego muito bom, a empresa é muito boa de trabalhar. E eu estava há 3 anos e pouco na Macedo e saí da Macedo. E logo depois um relacionamento que eu tinha muito sério aqui em Florianópolis terminou. E aí juntou tudo. Tem aquele momento assim, você está numa zona de conforto e acontece alguma coisa na sua vida. E o que aconteceu para ti? Essas duas coisas? Essas duas coisas. Normalmente algumas pessoas tomam a decisão e falam, não, vou parar tudo e vou. Mas, a maioria das vezes, alguma coisa tem que envolver a tua vida para te levar a algum caminho, né? É um estalo, alguma coisa que acontece. E o estalo foi esse. A partir desse momento, outras coisas foram surgindo, acontecendo, eu vi, não é a hora de fazer a viagem. E aí, quando tu fala que vendeu tudo, o que tu vendeu para financiar essa viagem? Eu tinha acabado de comprar um apartamento em Itacorubi. Vendeu o apartamento inteiro? Vendi, não tinha pago ele todo ainda, mas vendi ele. Vendi o carro que eu tinha, vendi a moto, botei todos os meus móveis num depósito. E consumiu todo esse dinheiro viajando? Não todo viajando, mas consumiu durante todo o tempo de preparação e a volta. Porque no planejamento tinha, eu era um executivo. Então no planejamento tinha, quando voltar ao Brasil, vou voltar a ser um executivo. Então eu volto a ser executivo e cuido dessa parte de divulgar o livro, de fazer a palestra. Isso tudo estava planejado, então? A volta, inclusive? Não sei se estava tudo planejado por mim perfeitamente, talvez por ele. E como é que... vamos assim, praticamente, como é que foi feita essa viagem? A gente viu ali um mapinha, eu sei que no final tu viajou de barco no Amazonas, no Rio Amazonas. E nos outros países? Daqui do Brasil, que tu foi para Nova Zelândia, isso tudo foi feito via aérea. Como é que foi? Tu foi comprando passagens de país para país? Não, existe... Ou já planejou, já sabias de que país tu iria para qual? Já. Você tem que montar um planejamento antes, porque você tem um problema dos vistos, para onde você vai entrar. Você tem um problema financeiro, você tem que orçar quanto você vai gastar em cada país, quanto tempo você vai ficar em cada um deles. Então, existe uma tarifa que se chama Volta ao Mundo, né? Que em inglês é RTW Around the World. E você compra essa tarifa em um dos grupos aéreos, que pode ser o grupo de uma certa companhia, de uma outra companhia. Existem 3 grupos no mundo. Eu comprei e, na época, eu paguei com taxas $3.500 para 16 voos em 4 continentes. Só isso? É muito barato. Nossa. Só que você tem que seguir sempre no mesmo sentido. Ou horário ou anti-horário, não pode voltar. Tem algumas regrinhas, mas compensa muito para quem quer fazer uma volta ao mundo e não é nenhum absurdo de caro. Nem a viagem em si é absurda de caro. Onde tu ficavas hospedado? Em hotéis, albergues? Nos mesmos lugares que a gente fica quando está viajando no Brasil. Você fica numa pousada. Eu fiquei em pousadas no Vietnã, na beira da praia, pagando $5 por dia. Pousadas, eu não passei nenhum aperto nesse sentido. Eu tomava bons cafés da manhã, almoçava bem, jantava bem, tomava cerveja, ficava hospedado, saía para me divertir, fazia alguns passeios turísticos e meu orçamento era de $1.000 por mês.